Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e você está diante de mais um vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia. Uma série de estudos que nós fizemos por conta de que a nossa igreja ela se dispôs a ler a Bíblia inteira esse ano. Então, cada dia, dentro do calendário bíblico de leitura anual que surge um novo livro, nós vamos lançar vídeos para explicar um pouquinho por que esse livro foi escrito, quais são as estruturas básicas deste livro da Bíblia. E assim nós entendemos que quando uma pessoa compreende o que foi escrito, isso ajuda muito a sua compreensão e principalmente ajuda muito que essas pessoas possam captar a mensagem de Deus para suas vidas. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu queria pedir que você, por favor, já curtisse a nossa mensagem, nosso estudo, para que esse estudo ganhe relevância, alcance outras pessoas que têm esse mesmo interesse. E eu ia pedir também que você, por favor, se inscrevesse em nosso canal, para que quando a gente publicar algum vídeo, você já ficar sabendo das notícias de primeira mão, tá bom? Hoje a gente vai falar do livro de 1ª e 2ª Samuel. O título desse livro é o nome do próprio profeta, Samuel. Embora o livro leve o nome do profeta Samuel, nós não temos certeza de quem escreveu esse livro. Boa parte imaginamos que foi o profeta Samuel, mas acredita-se que também os profetas Gade e Natã escreveram alguma parte desse livro. Então a gente está falando de um livro que foi 1ª e 2ª Samuel, que na verdade era um livro só, mas esses livros foram compostos entre o ano 1100 a 970 antes de Cristo. A gente tem até um texto que nos faz pensar nesta composição de Samuel, Natã e o profeta Gade, que é o texto de 1ª Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Em 1ª Crônicas 29, 30, nós lemos as seguintes palavras. Deixa eu ler o versículo 29 antes. 1ª Crônicas 29, 29 e 30, que diz: Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim de seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente, ou a outra palavra para profeta, Samuel, do profeta Natã e do profeta Gade, incluindo os detalhes do seu reinado, do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras nações. Então, com base em 1ª Crônicas 29 e 30, nós podemos supor que tudo que nós conhecemos de 1ª e 2ª Samuel é esse compilado de histórias desses 3 grandes homens de Deus, esses homens que foram usados por Deus, chamado Samuel, Gade e Natã. Agora, o importante você saber é que quando você está lendo o livro de 1ª e 2ª Samuel, basicamente esse livro foi escrito para nos retratar o desenvolvimento da monarquia em Israel. Ele vai nos mostrar como é que foi essa transição do período em que a nação de Israel era uma nação tribal, no período de juízes, governado por líderes regionais, e como essa nação se torna uma nação monárquica, uma nação que é governada de maneira única por um único rei e que vai desenvolver uma genealogia. Eu gosto muito de fazer um resumo de cada livro da Bíblia com uma única palavra, isso nos ajuda a entender a essência de todo o livro. E para 1ª e 2ª Samuel, eu acho que uma boa palavra que resume esses livros é a palavra motivação. Motivação. Por quê? Porque em 1 Samuel 16, 7, nós lemos as seguintes palavras: O Senhor disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. E preste atenção nisso: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 e 2 Samuel é um livro que vai revelar a motivação do coração de basicamente 3 homens, como a gente vai ver a partir de agora. Então, a gente está falando sobre uma transição de liderança, ou melhor dizendo, transições de lideranças no livro de 1 e 2 Samuel. Começando com a liderança do sacerdote Eli para Samuel. O livro de 1 Samuel começa com a história de uma mulher que era estéril, uma mulher que não podia ter filho.
E é interessante pensar nisso porque a mulher estéril é o retrato da nação estéril, uma nação que estava perdendo vida, vitalidade, que já não gerava mais vida. Nós vamos ver que a nação de Israel, no início do livro do profeta Samuel, é uma nação que está caminhando para a apostasia, uma nação que está sem vida de Deus. E é nesse cenário, então, que surge uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos, era estéril, e ela clama ao Senhor, que se o Senhor desse a ela o privilégio da maternidade, o filho que viesse a nascer, ela consagraria esse filho ao Senhor, para serviço do Senhor. E assim acontece. Ana fica grávida e ela dá à luz ao menino. O nome do menino é Samuel. E depois que esse menino passa pela primeira infância, pelo período da infância, Ana leva o menino para servir no tabernáculo, no lugar de culto ao Senhor. E é interessante que o menino Samuel, ele vai crescendo, se desenvolvendo, e de fato Deus vai usando a vida dele. A gente lê em 1 Samuel 2, versículo 35, as seguintes palavras: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Essa é a palavra de Deus para o sacerdote naquela ocasião em exercício, Eli, falando a respeito de Samuel. Samuel seria esse sacerdote que surgiria, o sacerdote fiel, que trabalharia de acordo com o coração de Deus, com as motivações de Deus e não com suas próprias motivações. E então isso acontece, essa transição surge, o sacerdote Eli, ele vem a falecer, assim como seus filhos também, e Samuel então começa a liderar a nação. E Samuel, ele vai ocupar uma figura histórica muito interessante na história de Israel, porque Samuel é o primeiro rei, sacerdote e profeta que a gente vê nas narrativas bíblicas. Samuel exerce esses três ofícios dentro da história de Israel. O ofício de sacerdote, quando ele ocupa o lugar de Eli, o ofício de profeta, porque estava recebendo mensagens de Deus a serem transmitidas para o povo, e o ofício de rei, porque embora ainda não existia nesse primeiro início de capítulo de 1 Samuel a monarquia, Samuel já estava se tornando um líder nacional para a nação de Israel. Até que a nação parece sofrer uma crise de identidade. Em 1 Samuel capítulo 8, a nação pede um rei, fala que quer ter um rei como as outras nações. Isso entristece o coração de Samuel, porque Samuel sabe que a nação de Israel sempre teve um rei, o próprio Deus. Israel, o sistema governamental de Israel era teocracia, ou seja, Deus era o líder da nação e utilizava seus profetas para tornar conhecida a sua voz, e os seus sacerdotes para intermediarem a relação e descreverem como era uma relação com Deus. Mas o povo está pedindo um rei e Samuel fica triste, e Deus fala para Samuel não ficar preocupado, porque não foi a ele, Samuel, que a nação rejeitou em seus ensinos, mas sim ao próprio Deus como líder da nação. Então Deus dá todas as coordenadas para que venha surgir o primeiro rei da nação de Israel, que vai acontecer no capítulo 9 de 1 Samuel, quando a liderança de Samuel passa para Saul, o primeiro rei de Israel. Um rei que tinha aparência de rei, um rei alto, um rei forte, um rei que se destacava. Quem olhava para Saul via nele, e cada dia mais ele realmente desenvolvia essa aparência de rei. Então, no capítulo 12 de 1 Samuel, a gente vê essa transição acontecendo, Saul ganhando cada vez mais força e liderança da nação, e Samuel retirando o time, saindo de cena para que Saul pudesse governar. O problema é que quando chega no capítulo 13 a 15, nós vamos ver que Saul rejeita Deus, que Saul rejeita viver de acordo com a orientação de Deus, de acordo com os princípios de Deus. E uma vez que Saul rejeita Deus, Deus também rejeita Saul. E diz para Samuel que Saul entristeceu, que ele não agia conforme a sua vontade, e que Deus então assim levantaria um rei de acordo com o seu coração, o coração de Deus. E a gente vê esse novo rei que vai surgir no cenário de Israel em 1 Samuel capítulo 16, 17,
Deus encontra um rei com coração de rei, que não tinha aparência de rei, mas tinha um coração de rei, um homem chamado Davi, naquele primeiro momento, né, um menino que Deus escolhe, porque ele não tem aparência de rei, mas ele tem um coração de rei. Então, do capítulo 18 até o capítulo 27, nós vamos ver Saul perseguindo, agora já homem, Davi, para tentar acabar com a vida dele, porque Saul sabe que em pouco tempo ele deixaria de ser rei, porque Deus decidiu que Davi seria rei. E aí o livro de 1 Samuel acaba com um fim trágico de quem começou muito bem. O capítulo 28 a 31 vai nos contar como que é o fim de Saul. Um fim, como eu disse, muito triste de alguém que começou muito bem. O que nos relembra que o importante não é como você começa, mas como você termina a sua história. Entramos no segundo livro de Samuel. No segundo livro de Samuel já começa com essa transição da liderança de Saul para Davi. Saul agora falecido, tinha morrido, a nação aclama Davi, pede que Davi venha a se tornar rei de toda a nação. E é então que nós vamos do capítulo 1 ao capítulo 6 de 2 Samuel, é o estabelecimento, o desenvolvimento do reinado de Davi. Chegamos no capítulo 7, quando Davi deseja construir um templo para Deus, e Deus fala para Davi: Davi, você não vai me construir um templo, mas eu vou construir para você uma dinastia, um reino que não vai ter fim. Do reinado de Davi surgiria um rei que governaria para sempre. A gente vai falar um pouquinho disso no final. E então, do capítulo 8 ao capítulo 10 de 2 Samuel, nós vemos diversas vitórias de Davi, mas quando a gente chega no capítulo 11 e 12 de 2 Samuel, a gente vê o dia que o reino parou, porque nesse dia Davi também tinha se esquecido do seu compromisso primeiro com o Senhor e acaba cometendo um pecado de adultério e transgredindo assim a lei de Deus. E esse pecado de Davi e todos os desdobramentos desse pecado acaba trazendo uma séria consequência para a vida pessoal dele e para o reino como de uma maneira toda. Do capítulo 13 ao capítulo 20, nós vamos ver as consequências do pecado de Davi. E aí a gente finaliza o segundo livro de 2 Samuel, do capítulo 21 ao 24, justamente falando como é que foi o término do mandato de Davi. Quais foram os últimos atos de Davi como rei, e os últimos anos do seu reinado, já um período mais tranquilo e estabelecido. Acabando a leitura de 1 e 2 Samuel, eu acho que esses livros têm algumas lições preciosas para nós. Dentre elas, uma lição muito interessante de observarmos é que existe um contraste entre Samuel e Sansão. Sansão era um líder da nação de Israel descrito em Juízes, porque tanto Samuel quanto Sansão, eles são nazireus, ou seja, são consagrados desde o nascimento. Tanto Sansão como Samuel exercem o ofício de juiz, de líder da nação, e foram escolhidos para isso antes de nascer. Porém, apenas Samuel entendeu de que ele deveria viver para propósitos maiores, para propósitos que não eram de interesses pessoais, mas de interesses eternos. Sansão não entendeu isso, viveu para seus próprios interesses, enquanto Samuel viveu para os interesses de Deus. Outra lição muito preciosa da leitura de 1 e 2 Samuel é o contraste entre os reis Saul e o rei Davi. Ambos foram ungidos para ser rei de Israel, na verdade para exercer o cargo de vice-rei, uma vez que a nação já tinha um rei, e esse rei era o próprio Deus. Porém, apenas Davi entende isso, apenas Davi entende que a nação de Israel já tinha um rei de direito, que era o próprio Deus, e que ele deveria exercer apenas a mordomia, ser um auxiliar do verdadeiro rei. Como eu falei para vocês, um versículo que para mim resume 1 Samuel, o livro de Samuel, 1 e 2 Samuel, é 1 Samuel 16, quando a gente lê que o Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Esse texto aqui ele é inquietante, né, de pensar de que enquanto as pessoas olham para aquilo que é externo, visível, até mesmo apresentado, Deus está sondando o coração, Deus está olhando
as motivações mais profundas do nosso ser. E não sei se você já percebeu onde eu quero chegar, mas esse é o ponto. Se Deus olha o coração, o que é que Deus está vendo que ninguém mais está vendo na sua vida? Porque pode ser que olhando de fora as pessoas olham para você e enxergam uma coisa, mas o que é que Deus, só apenas Deus enxerga na sua vida? Isso tem tanto o aspecto positivo como o negativo, né? O negativo é que pode haver uma farsa em nossas vidas e a maquiagem, a aparência ser boa quando o coração está em trevas, está endurecido. E o contrário é verdadeiro. Às vezes o coração está quebrantado, rendido ao Senhor, mesmo que exteriormente ninguém reconheça. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O livro de 1 e 2 Samuel, eles terminam com essa promessa de Deus em vigência. Ou seja, Deus mantendo um descendente de Davi no trono. E essa promessa se desenvolve até a chegada de Jesus, o descendente de Davi que reinaria para sempre. O descendente de Davi que vem ao mundo para destronar a morte do seu trono, para que a morte não vencesse, prevalecesse mais sobre a vida de ninguém. Jesus vem ao mundo como um descendente de Davi, exercer o seu reinado sobre a vida de todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se rendem ao seu amor. Esse é o descendente eterno de Davi, o que reina para sempre, o que venceu a morte e o pecado, e aquele que quer governar sobre a minha vida e a sua vida. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você vai conhecer um pouquinho mais sobre você mesmo e principalmente você vai conhecer o quanto Deus te ama, o quanto você é precioso, preciosa e os bons planos que Ele tem para a sua vida. Fica com Deus, um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se ele falou ao seu coração, envie esse vídeo para alguém, compartilha. Vamos fazer essa mensagem chegar até os ouvidos daqueles que precisam saber de que Deus sonda corações. Ele sabe o que está no seu coração, Ele sabe o que você precisa. Um grande abraço, Jesus te abençoe, até o próximo vídeo.